É triste ver como alguns seres humanos não têm a capacidade de compreender o sentido da vida e da sua evolução. A vida só tem sentido quando está inspirada pelo amor e guiada pelo conhecimento. Todos estamos de visita neste mundo para observar, aprender e crescer. Este é o sentido da vida e sua evolução. Transformar, mudar, desenvolver, progressar e crescer. Mas infelizmente, muitos não entendem o sentido da vida e da evolução. E isto é o que Deus busca em sua criação, uma evolução sadia, que os faz conduzir ao reino dos céus. E o reino dos céus, meus queridos, consiste em boas obras. Este é o verdadeiro reino de Deus, o reino dos céus. Vivemos debaixo de um sistema religioso que já está falido, porque muitos já estão despertos para a verdade. Jesus nos fala de uma parábola muito interessante, que está em Mateus 13, versículo 24 ao 30, e é este capítulo e esses versículos que nós vamos refletir hoje, porque é um ensinamento grande que consiste justamente na nossa evolução, no sentido da vida. A parábola diz assim: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem o joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Pois ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixais crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-os em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-os no meu celeiro. Em esta passagem, que é muito interessante, Jesus se refere ao trigo e ao joio como um só. O trigo e o joio, meus queridos, somos nós mesmos. Não há separação. A separação do joio do trigo, quem pode fazer é você mesmo. Plantando bem as sementes do trigo no campo e vigiando em todo momento para que o inimigo não te confunda e te faça colocar como abono o joio junto com o trigo. Esta conduta de sermos trigo e joio está em nós mesmos, com nossas atitudes e conceitos, na evolução do dia a dia. Não somos perfeitos, é certo? Por isso, nós estamos aqui passando o que a gente passa para evoluir. As ervas daninhas, como o joio, são nossos defeitos e tudo aquilo que precisamos mudar. E o trigo é a nossa percepção certa diante daquilo que acreditamos. Uma das coisas que nunca queremos dar conta são dos nossos defeitos, os erros que cometemos. E sempre procuramos colocar nos demais. Sempre recuamos diante dessa nossa parte, não queremos reconhecer, mas está em nós. Um exemplo, meus queridos,
é a tomada de energia, onde leva dois cabos, o positivo e o negativo. Ambos trabalham juntos, mas são distintos um do outro. Sem embargo, um depende do outro para obter uma corrente elétrica. Assim também, o trigo e o joio crescem juntos, mas são distintos. Sem embargo, um depende do outro para obter uma grande evolução. O mundo está criado por equilíbrio. E este equilíbrio deve manter e respeitar. E este equilíbrio, meus queridos, é para que a grande harmonia mais adiante venha a ser estabelecida. Nós, seres humanos, também fomos criados com equilíbrio. E quando respeitamos esse equilíbrio, passamos a ter uma vida em evolução extraordinária. Somos trigo, mas também somos joio. E o joio está aí para nos testificar das nossas más atitudes. É como um sinal de alerta, se ativa diante das nossas debilidades e nos mostra o que está mal. E quando, meus queridos, nós reconhecemos o que está mal, estamos indo pelo caminho correto da evolução. E é no final desta evolução que será finalmente retirado o joio para ser queimado no fogo. Mas de momento tem que estar aí, crescendo junto com o trigo. E é isso que consiste a evolução dos seres humanos, aprender e a crescer. Por isso, Jesus nos semelha ao reino dos céus. Somos exatamente como o reino dos céus. Quando semeamos as boas sementes, ainda que o joio foi implantado em nós, mas se temos a sabedoria de entender a mensagem que Jesus nos deixou, seremos mais que vencedores. Porque esta é a promessa que a palavra nos traz, de vencermos ao mundo e sermos mais do que vencedores. Somos trigo e joio, e diante do joio é que testificamos as boas sementes. E é diante dessas sementes que veremos o campo totalmente transformado em glória em glória. É por isso que nós, seres humanos, estamos em uma evolução. E esta evolução consiste dia após dia, dia após dia. E é isto que Jesus espera. Em um futuro próximo, separarmos do joio para que o joio possa ser queimado no fogo. Devemos ter essa capacidade, meus queridos, de compreender o sentido da vida e da sua evolução. Porque a vida é inspirada pelo equilíbrio. E é este equilíbrio, é o amor guiado pelo autoconhecimento da evolução. O joio será arrancado no momento certo de cada evolução. Portanto, meus queridos, evoluir faz parte da vida, nos faz transformar, desenvolver, nos faz progressar e também crescer. Reconhecer que o trigo e o joio somos nós mesmos só nos conduzirá ao caminho correto. Aprendemos a ser humanos de verdade nas diversidades da vida. E esta que é a função do joio,
nos mostrar o que está mal, para sermos, como Jesus disse, semelhante ao reino de Deus, transformados em glória, porque é isso que o Senhor quer em um futuro próximo, que nós, seres humanos, venhamos reconhecer o que está mal, para que nós venhamos evoluir em um caminho próspero. Todos somos iguais, meus queridos, perante Ele, o Criador. E não estamos só, estamos com o Consolador e com o livro da evolução, chamado Bíblia. Não há livro de maior conhecimento do que este, porque é a Bíblia que nos inspira a ser boas pessoas, a ser pessoas evoluídas, a ser pessoas com conhecimentos e entendida. É a Bíblia. Porque a Bíblia, meus queridos, quando você abre, você vê letra. Mas quando você deixa o Espírito fluir através da sua vida, você vê a revelação da palavra, que é profunda. E é nesta revelação que consiste a evolução humana. O Espírito Santo de Deus, o Consolador, está aí para isso, para nos convencer da verdade. Este é o verdadeiro reino dos céus, que consiste em verdade e boas obras. E é nesse reino onde chegaremos totalmente transformados. Por isso, meus queridos, esta palavra sobre o trigo e o joio é muito interessante, porque ela consiste justamente em nos mostrar que nós mesmos somos joios e somos trigo, mas há que separar, porque ainda que cresçam junto, são distintos, não são iguais. Um está aí para crescer junto com o outro, porque nós só crescemos quando vemos os nossos erros, quando nós reconhecemos os nossos erros e humilhamos para poder ter esta convicção desse caminho que não nos leva a lado nenhum, porque os nossos erros são para isso, para que nós sejamos conduzidos pelo caminho certo. E quando nós reconhecemos isto, nós passamos a evoluir de glória em glória. E é isto que Deus está buscando nesse futuro próximo, pessoas que tenham a semelhança do reino dos céus. É como diz na palavra, que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente. E é isso que nós temos que fazer para sermos semelhante ao reino dos céus. Edificar boas obras. E essas boas obras consistem quando nós reconhecemos os nossos erros, para que nós possamos, na humildade desse reconhecimento, ser pessoas transformadas e passar a seguir um caminho evoluído de glória em glória. Esta passagem do joio e do trigo, para mim em particular, meus queridos, é um ensinamento muito grande de como devemos evolucionarmos dia após dia. É maravilhoso ver a testificação do Espírito, de como que Ele nos conduz a seguir um caminho que edifica, porque é isso que Ele busca e é isso que Ele nos mostrou quando Ele estava aqui. Nos mostrou que ainda que o mundo há tormentas, nós podemos ser mais do que vencedores, porque Ele venceu o mundo e nós também venceremos. Eu deixo para vocês esta palavra como uma reflexão para os vossos corações, que vocês possam entender que não há nada separado
Não há trigo e o joio no mundo, como muitos dizem aí, não somos joio e somos trigo, porque muitas das vezes, meus queridos, há trigos que se convertem em joio e há joios que se convertem em trigo. Por isso não podemos defini-los como separação, como se nós fôssemos os santos, por sermos testemunha de Cristo, discípulos de Cristo, e os que estão no mundo são os joios, são os pecadores. Isso é julgar o próximo e julgar o coração do próximo, porque quem pode julgar é só Deus. É por isso que esta passagem consiste em nos mostrar que somos nós mesmos, que somos o joio e somos o trigo, mas cabe a cada um de nós separar o que está bem e o que está mal. Estão aí juntos, crescendo juntos, mas cabe a nós ver com os olhos espirituais o que está bom e o que está mal, para que possamos ter um caminho de evolução edificada em Cristo, porque é isso que Cristo busca. Pessoas que produzem boas sementes. E esta palavra de hoje veio para isso, para nos conscientizar que muitas das vezes agimos como joio, mas no momento que agimos como joios é o tempo de parar e refletir e falar: não, isso está mal, e passar a mudar. Por isso que estão aí trabalhando os dois juntos e crescendo, para nos mostrar, porque a função do joio é nos mostrar dos nossos erros, e quando nós temos a consciência dos nossos erros, nós passamos a estar no caminho correto da evolução e das boas obras. Amém, meus queridos? Deixo aqui para vocês esta pequena reflexão em vossos corações. Ficamos para o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, ficam com Deus e tudo de bom. Tchau, tchau!